Uma das características mais marcantes do Peter é o seu queixo proeminente, que, convenhamos, lembra muito uma certa parte do corpo do homem. No entanto, se você reparar bem, vai perceber que quando era mais jovem, o queixo do Peter era um pouquinho diferente. Digamos que era mais normalzinho. E percebendo isso, a Daniele Bezerra perguntou: por que nos flashbacks do Peter criança ele só tinha um queixo, enquanto ele adulto tem dois? Para começar, o Peter ele não tem dois queixos, ele tem apenas um, e no meio dele uma espécie de covinha, só que os caras exageraram muito e ficou parecendo um saco. Tá, mas por que o queixo dele é diferente quando ele era criança? Isso ocorre porque ele ainda estava crescendo e desenvolvendo suas características físicas. E analisando um pouco, você vai ver que o queixo do Peter começou a ficar do jeito que a gente conhece quando ele entrou na adolescência, ou seja, na puberdade. Então, como o queixo dele parece um saco, eu suponho que essa mudança aconteceu para simbolizar o amadurecimento do Peter. A segunda bola desceu e ele passou de uma criança para um homem. Bom, pelo menos essa foi a minha interpretação. Se você pensa diferente, deixa aí nos comentários. Fala, pessoal! Estou aqui de volta para responder mais algumas perguntas curiosas de vocês, porque aparentemente vocês são muito curiosos e têm muitas dúvidas para serem respondidas. Mas antes, tenho que mandar aquele salve especial para os membros aqui do canal. Muito obrigado por darem uma força a mais para o canal. E se você também quiser dar uma força a mais, considere se tornar um membro. Se não, só deixa o like e se inscreve, que é o melhor incentivo que você pode me dar para continuar trazendo vídeos aqui para o canal. Mas chega de enrolação e vamos pro que interessa. Manoel Ketchup, qual BF você acha que é um clone? Cara, eu já fiz um vídeo teorizando sobre isso faz um bom tempo atrás, e acho que vale a pena relembrar porque acredito que muitos não viram. Nesse vídeo eu defendo que a BF espacial que é o clone. Isso porque assim que a personagem apareceu pela primeira vez, eles lançaram uma atualização dela lá no jogo Pocket Mori, e lá ela foi nomeada como clone da Beth. Esse jogo é oficial da série e produzido pela Adult Swim Games, então eu não acho que eles errariam dessa maneira nomeando uma personagem. Mas enfim, vou deixar aí nos cards para quem quiser dar uma olhada melhor nessa teoria. Só lembrando que esse vídeo ainda é da época que eu usava a voz do Google. José Bola de Fogo, por que o Sr. Burns é tão rico? Para eu poder te explicar isso, vamos ter que voltar um pouquinho no tempo, para a época que o Burns ainda era apenas um garotinho e morava com sua família em uma casinha bastante humilde. Aí, o avô dele, que era um coronel bastante poderoso da região, apareceu e adotou o garoto à força. Ele basicamente tirou Burns de sua família e depois o moldou à sua maneira, o transformando de um menino despreocupado e doce em um homem avarento e cínico. E Burns se tornou rico depois que herdou a herança desse seu avô, que tinha enriquecido vendendo escravos. No entanto, como os Simpsons não seguem uma linha do tempo linear, se procurarmos, vamos encontrar algumas outras explicações de como o Burns enriqueceu. Como, por exemplo, tem aquela história lá que ele roubou uma nota de $1 trilhão. Depois, se vocês quiserem, eu até faço um vídeo só mostrando as formas que o Burns enriqueceu, mas ao que tudo indica, a riqueza dele começou foi com a herança de seu avô. Fábio Júnior, quem é o verdadeiro pai do Stewie? Essa é muito fácil, tá na cara. É esse maluco aí que fez filmes adultos com a Lois. Olha só pra vocês verem, ele é a cara do Stewie. Acho que era isso que vocês queriam ouvir, né? Mas na realidade, o pai do Stewie é o Peter, simples assim. E a gente teve a prova disso quando o Stewie resolveu remover o DNA dos Griffins do seu corpo, porque ele achava que isso estava limitando o seu intelecto. No entanto, assim que ele removeu esse DNA, ele virou um bebê normal, porque era o DNA Griffin que fazia ele ser um gênio. É, eu sei que isso parece meio contraditório olhando o Peter ou o Chris, mas a gente tem que lembrar de um outro filho do Peter, o Bertrand, que era tão inteligente quanto o Stewie. Ou seja, ao mesmo tempo que o Peter consegue fazer filhos idiotas, ele também consegue fazer filhos super gênios, porém esses super gênios são bastante raros.
Diego Francisco. Na sua opinião, os caras que apareceram fora da curva infinita central no episódio 5 da 10ª temporada, que eu acho que ele quer dizer 7ª temporada, são tão inteligentes quanto o C-137? Eu acho isso um pouco difícil de responder porque vimos esses personagens muito pouco, mas se eles realmente conseguiram criar as armas de portais sozinhos, pode significar que eles são tão inteligentes quanto o Rick. Mas pra mim, o Rick ainda continua sendo mais esperto do que todos eles, porque todos esses caras que vimos fora da curva foram mortos logo na sua primeira viagem. E eu não consigo ver o Rick morrendo nessas mesmas situações que esses caras, porque ele sempre tá muito bem preparado pra tudo. Então eu acho que o Rick é mais inteligente do que todos os caras que vimos fora da curva nesse episódio. Mas isso não tira a possibilidade de existir alguém melhor do que o Rick fora da curva, porque com certeza existem muitos. Sucks. E se o Sonic tivesse um filho com o Mario? Isso seria muita bizarrice. Mas no caso, quem que seria a mãe? O Sonic ou o Mario? Mas enfim, essa criança poderia ser mais ou menos assim, ou desse jeito. Pedro Matador, você comeria o espaguete naquele episódio de Rick e Morty, mesmo depois do velho ter comprado uma passagem pro céu pra ele mesmo? Não comeria. Na verdade, acho que pararia no momento que eu descobrisse de onde vem um espaguete. Até porque, se parar pra analisar, isso é meio que canibalismo. Se eu nunca descobrisse como o espaguete era feito, eu acho que continuaria comendo ele numa boa. Porque o que fode mesmo é saber como que certos alimentos são feitos. Mas e você aí? Aceitaria comer o famoso espaguete do Rick, sabendo como ele é feito? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Autista protagonista, ele mandou 3 perguntas. O que você acha do Mickey estar em domínio público? Qual personagem de South Park você acha que não merecia morrer? E por último, se os episódios da Casa da Árvore dos Horrores dos Simpsons são canônicos. Fazendo uma explicação rápida para quem não sabe o que é domínio público, seria mais ou menos quando uma empresa perde seus direitos de exclusividade sobre um personagem e qualquer um passa a poder usá-lo. No caso, o Mickey que entrou em domínio público foi a primeira versão dele lá de 1928. E eu acho isso bom porque abre brecha para usarem o personagem em diversas coisas diferentes. Como, por exemplo, quando o Ursinho Pooh entrou em domínio público, fizeram um filme de terror dele. E pelo que eu andei vendo, vão fazer a mesma coisa com o Mickey. Já estão preparando um filme de terror bizarro dele. Imagina, o Mickey assassino. Versão bizarra, é claro. E quanto ao personagem de South Park que eu acho que não deveria morrer, é o Kenny. O coitado não faz mal a ninguém e morre o tempo todo. Ele não merecia isso. E respondendo à terceira pergunta, não. Os episódios da Casa da Árvore dos Horrores não são canônicos. Ou seja, eles podem fazer o que quiserem lá, que não vai interferir no restante da série. Por isso que esses episódios dos Simpsons são cheios de coisas bizarras, porque eles podem fazer isso à vontade, sem interferir no restante da série. Mas é isso, espero ter conseguido tirar suas dúvidas, e se por um acaso você tiver alguma dúvida sobre alguma série, deixe aí nos comentários que posso respondê-la em um próximo vídeo. E se você não tiver visto, dá uma olhada no outro vídeo que eu fiz respondendo perguntas, porque teve muita gente me pedindo para responder coisas que eu já respondi lá, então vai lá dar uma olhada.